Invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um Críticas de Cinema. E hoje eu assisti Toy Story 5. Ao infinito e além! Pesadão! Essa vai ser uma crítica sem spoilers e gente do céu. Eu achava que a pizza estava de volta com cara de um e focinho de ocro. Mas, gente, aquilo só foi um sinal. Aqui a pizza voltou com tudo com Toy Story 5. Esse filme é ambientado 2 anos depois dos eventos do quarto filme, onde depois que o Woody deixou a turma pra ficar com a Beth, um final polêmico, mas pelo menos merecido por protagonista. Sim, eu gostei do final de Toy Story 4. E sim, eu vou sofrer julgamento, mas eu não ligo. Toy Story 5 acompanha a Jessie, que agora é xerife, e Buzz, o seu delegado, onde eles vão ter que lidar com a maior ameaça que eles já enfrentaram: a tecnologia. E será representada pela imagem da Lilypad, uma tablet com carinha de RAM. Esse quinto filme, por incrível que pareça, repete os feitos dos seus anteriores, que é não ser meio que um filme ruim. É sério, eu acho que Toy Story meio que é uma das poucas franquias que mantém a qualidade, tanto no roteiro quanto meio que na qualidade. Em termos de humor, meio que ele compete com o do primeiro filme e do segundo. Mas em questão de emoção, meu Deus, gente, tá pau a pau com o do terceiro filme. E tudo isso graças à mudança de protagonismo, que é a mudança de protagonismo do Woody para a Jessie. Quando eu era mamada. Gente, vamos encarar os fatos. A história do Woody acabou no quarto filme. Não tinha mais como meio que explorar mais o personagem. O Woody sempre se concentrou no bem dos outros do que do si próprio. Então acho muito justo que o quarto filme meio que seja ele, pelo menos sendo um pouquinho egoísta e meio que fazendo o que meio que ele queria. Por outro lado, a Jessie, ela por si só tem um monte de conteúdo bom que pode ser utilizado. Ela tem um passado mais interessante que envolve ela com a Emily, e isso ressurge meio que no quinto filme. E mano do céu, eu me emocionei meio que quando meio que resolveram meio que dar um pouquinho dar esse fechamento para a Jessie em relação a Emily. E eu até achei muito bonito. Também o Buzz tem mais destaque e o Buzz aqui tá bem engraçado. Tudo porque o Buzz queria dar o boneco na Jessie, se é que vocês entendem do que eu tô falando. E também meio que tem a questão que não vai ser só o nosso Buzz que tem esse protagonismo, mas também vários outros Buzzes. E a jornada desse exército de Buzz é muito boa e é bem engraçada. Pois do nada eles acordam numa ilha do nada. Eles pensam que são patrulheiros espaciais, como sempre. E eles acham que se eles seguirem uma estrela, eles podem ir parar no comando estelar. O que rende cenas bastante hilárias. Mas também meio que, pelo menos, essa trama dos Buzz é bem fofa. Pois eles rapidamente vão descobrir que são brinquedos, mas eles aceitam isso de forma bem rápida. Diferente do nosso Buzz, que literalmente teve uma crise existencial e surtou meio que ao se tornar Dona Marocas. Eu acho que você já tomou chá demais por hoje. Vamos embora daqui, Buzz. Você não entendeu? Meu chapéu? Eu sou a senhora Marocas! Para com isso, Buzz. Tanto que vai ter uma cena onde um dos Buzzes é pego por um humano, e quando o resto dos Buzzes vão salvar esse boneco, ele tá feliz meio que com essas crianças.
E os bosses meio que aceitam, que eles acham meio que um lugar por aí. A trama principal e a trama dos bosses pode inicialmente ser desconexa. E você vai ficando se questionando, pô, como é que essas histórias vão se cruzar? E o roteiro até arranja meio que uma justificativa para unir essas histórias. Agora vamos falar da Lilypad. Diferente de como apontavam, ela não é a vilã. Tá mais para um posto de antagonista do que de vilã mesmo. Pois ela acha, na cabeça de tablet dela, que ela meio que acha o que é melhor pra Bonnie. Ela meio que convida meio que amigas. E acha que com os jogos ela pode se conectar melhor com elas. E ela é uma pega no sapato na maioria do filme. Mas claro que também há meio que brinquedos eletrônicos bons. E esses são o Criotech, onde temos o amigo Rolinho, a Clica e o Atlas. Que, gente, esses três juntos são hilários. Principalmente o amigo Rolinho. Pois é, a pizza meio que tentando fazer um humor escatológico. Mas claro que não imitando meio que o jeito de humor escatológico que a Illumination faz. Esse criozinho meio que faz amizade com a Jessie meio que ao longo do filme. E eles vão aprendendo o que é brincar. A dona do criozinho deles é a Blaze. E, gente, a Blaze é uma fofura. Tanto que a pizza até inventou meio que um novo software para animar meio que os cabelos cacheados dela. Inclusive, a Bonnie, que é a menina na qual todo mundo reclamou que ela deixou o Woody, mesmo que ela tenha prometido cuidar dele, sendo que ela era muito nova para se lembrar dessa promessa. E que ela é uma criança, meio que de uma hora você tem um brinquedo que é o seu favorito e de uma hora você tem outro que é o seu favorito. Além disso, ela se identifica mais com a Jessie porque o George Clooney, que era o diretor do quarto filme, meio que a sua filha gostava mais da Jessie do que do Woody. E o pior é que eu entendo essa menina. Ela tem um arco onde ela meio que tenta meio que encontrar um amigo pra fazer amizade. E aí você meio que já sente mais empatia pela Bonnie, caso vocês tenham, como você também meio que recupera essa empatia depois dos eventos do quarto filme. E agora vamos falar dele. Woody. Legal. No meu pau. Bom, como eu falei pra vocês, o Woody meio que passou a tocha de protagonismo pra Jessie. Mas claro que ele tinha que voltar pra esse quinto filme, porque, né, o Woody é também uma das caras da franquia. E aqui, gente, o Woody literalmente virou um saco de pancadas aqui nesse filme. Não só sofre porque é barrigudo e calvo, mas também das custas meio que dos outros. E o pior é que eu achei isso hilário. Visualmente o filme tá muito bonito. Claro, não no nível do quarto filme, mas tá bonito. Tanto meio que nas cenas, meio que na maior parte do filme, quanto nas cenas de brincadeiras. Pois nessas cenas meio que, como meio que é uma brincadeira, tudo é mais lúdico, parece até meio que pintado. Também tem a criação do Randy Newman, maravilhosa. E pra surpresa de muitos, Taylor Swift compôs uma música para esse filme. E também admito que eu gritei meio que essa música meio que nos créditos. E eu não me arrependo disso, porque a música é muito boa. É a nossa Taylor, gente. E claro que eu também vou elogiar as mensagens desse filme, que é o que fazer como brinquedos é quando a tecnologia remodela a hora de brincar. E em especial essa crítica de hoje, eu entrevistei meio que para discutir esse tema, um indivíduo que se identifica com esses temas, também conhecidos como pais. Caro pai, figura responsável, com a chegada meio que da tecnologia, dos tablets e dos celulares nas mãos de crianças, você acha que os brinquedos se sentem ameaçados por isso? Totalmente, porque afinal os brinquedos são a realidade da criança desde cedo. Foi criado assim. Então a tecnologia pelos celulares e computadores acaba que você acaba tirando aquilo ali que a criança tinha de interagir ou com boneco, um carrinho ou qualquer coisa, partindo para um celular. Acaba que o celular substitui o que era antes para a criança dos anos para trás, uma coisa que era de lazer, que conversava com os amigos. Agora tudo é pelo celular. Tá. E qual é o seu ponto de vista sobre tecnologia? Você vê ela como 100% do mal ou meio que pode ter um lado bom ou um lado ruim disso? É normal,
Isso aí antigamente, quando os brinquedos eram a coisa dominante, tinha muitos pais que eram contra ter brinquedos, porque achavam que era melhor a criança jogar na rua, jogar bola, fazer algumas coisas fora de casa. Eram outros tempos, a mesma coisa vai ser os brinquedos com a tecnologia. Antes diziam que a tecnologia, como vai ser agora, vão dizer que vai tirar muito tempo da criança, que a criança não vai conseguir mais interagir com as crianças como era antes, mas é normal, completamente normal. E aqui, será que os brinquedos e a hora de brincar ainda vão ter espaço para as crianças atuais? Sim, vão ter sim. Isso nunca vai acabar, é muito difícil. Até hoje as crianças ainda brincam na rua, a mesma coisa vai ser os brinquedos, vai ter menos gente, mas ainda vai ter gente que vai ter brinquedo, vai ter boneco, vai ter carrinho, só não vai ser como era há um tempo atrás. As crianças vão ter agora mais acesso ao celular, como todo mundo tem, não é só criança que tem, adultos têm, outras pessoas têm para outras coisas, mas o lazer é lazer. A criança brinca da forma que ela quer e como ela deseja, que acredita ser melhor para ela. E a questão é isso. Brincar não é só meio que jogar um Among Us da vida. E se conectar não é a mesma coisa que se conhecer. Brincar é interação, é imaginação. Por exemplo, eu ainda tenho meus brinquedos e são eles que fornecem a minha imaginação que eu tenho. Eu amei que esse filme meio que deu uma esperança para vulgos brinquedos em meio a essa era dominada por tablets e celulares. Dito isso, eu amei muito. As crianças vão amar esse filme devido às piadas e toda a jornada, mas também vai tocar os adultos devido a tais temas, principalmente para quem for pai. E preveja que com certeza vai ter sexto filme, porque essa é a marca mais lucrativa da pizza. Isso eu não posso negar. Bom, essa foi minha crítica sem spoilers de Toy Story 5. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, e fui!